Programa Mais Catalão. Informativo, dinâmico, positivo, alegre, diferente, inspirador, musical, útil. Programa Mais Catalão. A partir de agora, na Nova Liberdade. Com transmissão ao vivo nas redes sociais. Olá, boa tarde. Agora meio-dia, 33 minutos. Estamos chegando. Esse é o programa Mais Catalão. Eu sou o Leandro Fernandes. E eu sou Fabrínia Obali. Nós estamos aqui com a graça de Deus, com muita alegria, saúde e disposição para levar informação e conteúdo útil para o seu dia a dia. E nosso programa hoje chega recheado, né, Leandro? Recheado, tem muita coisa bacana no nosso programa. Você que está acompanhando a gente pelo 102,7 da Nova Liberdade FM, você também pode assistir ao nosso programa através das redes sociais. Você pode assistir pelo Facebook, basta você procurar a nossa página, que é Programa Mais Catalão, e você também pode assistir ao nosso programa pelo Instagram. É só você procurar lá pelo nosso perfil no Instagram, que é o @Programa Mais Catalão. Nós já estamos ao vivo tanto no Facebook quanto no Instagram. Você pode assistir, você pode mandar a sua mensagem, o seu comentário, pode participar ao vivo com a gente. Você também pode participar pelo WhatsApp, né, Fabrício? É isso mesmo. Nós também já estamos aqui com o WhatsApp da Nova Liberdade FM à sua disposição. Então anota o número aí para você também participar, pedir abraço, mandar dúvidas e sugestões. O WhatsApp da Nova Liberdade é o 996551027. Repetindo, 996551027. E a gente agradece aos nossos patrocinadores, ao Colégio Verates, a J. Ribeiro Imóveis, ao aplicativo Carona e também a churrascaria Espetos da Brás. Obrigado pelo apoio das empresas aqui de Catalão. Fabrini, como você disse, tem muita coisa bacana. Hoje nós vamos falar com a hematologista Gabriela, a diretora também do Hemocentro, que vai explicar pra gente sobre uma novidade aí, uma tentativa de tratamento contra o coronavírus. Nós vamos falar também sobre oftalmologia com o Dr. Rogério Teixeira. Ele vai explicar pra gente uma pesquisa que foi feita relacionando aí o coronavírus com os olhos. E tem também a participação do Marcelo Alcântara, professor, diretor de colégio, para falar sobre educação. Todas as terças-feiras nós estamos falando sobre educação aqui no programa Mais Catalão. Tem também as notícias do dia, a previsão do tempo, tem música. O programa Mais Catalão tá só começando. Você está ouvindo Programa Mais Catalão. Então vamos lá. Agora, meio-dia, 36 minutos, o programa Mais Catalão já acontecendo, né, Leandro? Isso mesmo, e a gente começa com os dados aqui referentes ao coronavírus, Fabrini, como a gente tem feito todos os dias, desde a semana passada, né? Informação é sempre muito importante. A gente começa com os dados do coronavírus no Brasil, no mundo, também aqui na nossa região. E o número continua subindo, como a gente vem mostrando aqui dia após dia. Nós já estamos com 1.363.000 casos confirmados no mundo todo. E infelizmente, Fabrini, já são mais de 76.000 mortes por coronavírus em todo o mundo. Esses dados aí são da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos, que está totalizando os números no mundo todo. Os Estados Unidos lideram esse triste ranking aí com mais de 360.000 casos, depois a Espanha com 140.000 casos e a Itália aparece aí com 132.000 casos. E a gente lembra que no Brasil a situação também continua aumentando, né, a quantidade de casos. Já são mais de 12.000 casos de coronavírus no Brasil. E infelizmente ontem o Ministério da Saúde informou que já são 553 mortes por coronavírus no Brasil. Ou seja, mais de 500 mortes já, mais de 60 registradas nas últimas 24 horas. E aqui em Goiás, Fabrini, o número de mortes também aumentou. Ontem nós noticiamos que eram 3 mortes por coronavírus, agora já são 5 mortes em Goiás e 119 casos confirmados da doença em Goiás. A boa notícia é que em Catalão
a situação continua sob controle, né, Fabrício? É isso mesmo. Os dados aqui divulgados pela Prefeitura Municipal de Catalão, por meio da Secretaria de Saúde e também Secretaria de Comunicação, permanecem os mesmos daqueles que nós já havíamos comentado aqui ontem. São 25 casos descartados, 5 estão em análise, aguardando o resultado do LACEN, lá de Goiânia, e apenas um caso confirmado, Leandro. Então, a gente até fica um pouco feliz quando vê esses números aqui da nossa cidade, né? Um pouco mais tranquilos, mas a gente continua lembrando aqui, né, das recomendações de que esses números se devem relativamente positivos aos cuidados, né, ao entendimento da população, né, dos empresários, do comércio, da importância de atender a recomendação e de manter o distanciamento social. Com certeza, né, Fabrício? Inclusive, ontem nós conversamos com o secretário municipal de saúde aqui no programa Mais Catalão, e ele falou sobre essa questão dos números, desse não aumento nos números, essa estabilidade nos números aqui em Catalão, o que mostra que, pelo menos por enquanto, não há uma transmissão comunitária aqui na nossa cidade. Pelo menos os números não mostram isso. O que não é motivo para relaxar aí com distanciamento social, afinal, toda essa luta é para que não haja uma sobrecarga no sistema de saúde. Fabrício, falando de coisa boa, a gente tem números aqui, né? Um ouvinte nos pediu na semana passada para que a gente destacasse também o número de pessoas que vem se recuperando do coronavírus. E esse número no mundo todo já é de quase 300 mil pessoas. Portanto, de 1.300.000 casos confirmados até agora, cerca de 300 mil pessoas oficialmente já se curaram dessa doença do coronavírus. E, inclusive, por falar nessas pessoas que estão se curando, né, do coronavírus, a gente convidou para participar aqui no programa Mais Catalão a Gabriela Spacek, que é diretora, responsável técnica, né? Responsável técnica do Hemocentro aqui, regional de Catalão. E a Gabriela está aqui na linha justamente para a gente falar sobre mais um tratamento aí contra o coronavírus. Gabriela, boa tarde para você. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia, Gabriela. Obrigado por participar do nosso programa. Gabriela Fabrini, que também é hematologista, né? E responsável técnica do Hemocentro aqui de Catalão. Gabriela, a gente tem ouvido aí, tem sido noticiado já uma tentativa, né, de aplicação aí de transfusão de sangue, inclusive, né, para levar anticorpos até as pessoas que estão em estado mais grave aí do coronavírus. Você, como hematologista, tem acompanhado? Explica melhor para nós essas pesquisas que já vêm sendo feitas no Brasil, por favor. Isso, nossa, em primeiro lugar eu agradeço a oportunidade, porque assim, a gente tem recebido algumas ligações do Hemocentro, né? E às vezes o pessoal faz muita confusão em relação a isso. Então vamos lá. O que existe, na verdade, é um grupo de estudos que está acontecendo, né? Em relação ao uso de plasma de doador convalescente. Então, o que é isso? Como é uma doença em que a gente ainda não tem uma vacina, uma forma de imunização nem ativa, nem passiva, né? Nem vacinas e nem soro, existe um grupo de estudo que está acontecendo para investigar a possibilidade de doação de plasma de pessoas que já estão em fase de resolução da doença, e aí dessa maneira poderia se passar anticorpos passivamente para o indivíduo que está recebendo. Então, para começo, assim, não é transfusão de concentrado de hemácia, a gente teria doação de plasma, mas não plasma comum, e sim plasma de um doador em fase de convalescência. Então, no dia 5 agora desse mês, a Anvisa ela liberou uma nota técnica que foi publicada no site da BHH, que é a Sociedade Brasileira, né, de Hematologia e Hemoterapia, divulgando, né, que isso está acontecendo em fase de estudo, mas isso é só fase de teste. Então, isso não foi liberado para que a gente possa realizar para a população total. Então, eu acho que isso é promissor, é uma possibilidade interessante, mas lembrando que ainda é especulativo, ainda é fase de estudo. A gente não tem nada definido e ainda não há nenhuma indicação de transfusão, nada de uso de hemocomponente formal para que a gente possa tratar esses doentes até o momento. Tá certo, Gabriela, você disse que e reforçou bem aí a questão de que toda essa situação ainda está em fase de estudo, né? E me parece que são 3 hospitais no Brasil que estão fazendo esse estudo, né? Um deles, inclusive, em São Paulo. Exato. E aí, lembrando que é o plasma daquele doador que já teve doença, que já está em fase de convalescência, que é a fase de resolução. Então, nessa fase, os anticorpos que a gente chama de IgG, né?
que é a memória imunológica, e aí passivamente ele poderia transferir isso para o receptor daquele plasma, né? Dentro da sua experiência, Gabriela, você acredita que esses estudos, eles possam avançar assim rapidamente no sentido de trazer benefícios para essa situação que a gente enfrenta hoje de pandemia? Ou você acha que isso são estudos mais complexos, mais demorados? Não, eu acredito que sim, porque assim, ter uma sustentabilidade lógica, isso com certeza tem, né? E a gente consegue, na verdade, produzir os hemoderivados, a gente consegue, por exemplo, extrair do plasma humano os fatores de coagulação, né? Assim que a gente tem fatores de coagulação. É o produto plasmático que passa por um processamento físico-químico e a gente consegue extrair o que a gente quer. Eu acho perfeitamente possível que essa capacidade de imunização, ela venha do plasma mesmo. Mas, assim, é só importante a gente conscientizar tanto as equipes médicas quanto a população, quanto ao uso desenfreado e sem indicação clínica, porque realmente a gente chegou a receber algumas solicitações mesmo de transfusão, teoricamente, para melhorar a imunidade. Então, isso, nesse momento, não é uma indicação. Se houver, provavelmente vai ser um plasma que vai ser manipulado e vai ser extraído esses anticorpos para que a gente possa usar com esse fim propriamente dito. Doutora Gabriela, a senhora como profissional de saúde, a gente está vendo aí tantas notícias ruins, né, relacionadas ao coronavírus, falando de mortes e mais mortes. Infelizmente, essas informações, elas precisam ser noticiadas para que as pessoas tenham acesso, né, aos dados. Mas a senhora como profissional de saúde, como é que a senhora vê mais essa possibilidade aí de tentar contribuir com os doentes, né, com as pessoas que estão com a Covid-19? Bom, eu acho que, assim, em primeiro lugar, estudo clínico, ele sempre é necessário, né? Nessa fase é importante que exista uma somatória de conhecimentos, então nossa proposta inclusive enquanto hematologista, a gente vê que existem várias alterações hematológicas que acontecem no paciente infectado. Nossa proposta já é de analisar as lâminas de desfregaço de sangue periférico de todos os pacientes que forem suspeitos, né? Isso está acontecendo. Graças a Deus, na nossa cidade, a gente está tendo poucos casos ainda. Mas eu acho que é a somatória de conhecimento mesmo de várias áreas médicas para que a gente possa mesmo estabelecer quais são as melhores condutas. E eu acho que é importante que nós, profissionais de saúde, que a gente passe tranquilidade para a população, porque uma coisa são as investigações, os estudos, e outra coisa é a gente realmente indicar e utilizar uma medicação propriamente dita. Então, o uso desenfreado de algumas medicações como hidroxicloroquina e outras coisas que estão em investigações muito me preocupou, porque a gente que usa essas medicações para outras causas, né, pacientes que têm lúpus e outros motivos, a gente sabe que as medicações elas têm efeitos colaterais. Então, só a gente alertar que não existe nenhuma medicação que não tenha efeito colateral. As medicações elas são muito boas desde que elas sejam precisamente indicadas, né, desde que tenham indicação clínica e desde que a pessoa que está indicando ela saiba manipular o medicamento. Tá certo, doutora Gabriela. Então, para a gente encerrar aqui, vamos reforçar para a população, né? As pessoas podem normalmente, tranquilamente, continuar doando sangue, né? Aliás, é até um apelo que a gente faz, porque as outras enfermidades, as outras pessoas continuam necessitando disso, mas lembrando, né, que a doação de sangue nesse momento ainda não é para o tratamento da Covid-19. Principalmente depois da participação do programa. E aí, de segunda para agora, a gente já viu que começou a cair. É Semana Santa, semana de feriado, mas a gente realmente precisa que a população esteja empenhada a doar, porque os hemocentros nacionais, eles estão com muito déficit, né, de hemocomponentes, e o nosso hemocentro, ele tem sido de grande valia para ajudar até a capital. Então, a gente volta a fazer o apelo para a população. Todo tipo de sangue é bem-vindo, então, por favor, vamos doar. Tá certo, então, tá aí doutora Gabriela Spacek, ela que é responsável técnica pelo Hemocentro aqui de Catalão e hematologista. Doutora, eu gostaria muito de agradecer a sua participação, de mais uma vez ter atendido o nosso pedido para estar aqui, né? E nesse momento trazer tanta informação importante, atualizando, né, a nossa população, os nossos ouvintes. Então, obrigada pela sua participação e pela sua valiosa contribuição. Um abraço, obrigada. Tchau, tchau.
Tá aí a doutora Gabriela Spacek, que é hematologista, acompanhando aí essas pesquisas, como nós dissemos, já estão sendo feitas pesquisas aqui no Brasil, pegando, né, o plasma de pessoas que tiveram a Covid-19, que se curaram, e aí esse plasma está sendo usado no tratamento de pessoas que estão internadas em estado mais grave, também lutando contra a Covid-19. A gente lembra que para você que quer fazer a doação de sangue no Hemocentro aqui de Catalão, é preciso agendar o horário, né? A gente vem falando de não aglomerações, então você liga no Hemocentro de Catalão, faz a sua doação, porque você pode estar ajudando outras pessoas, como a Fabrini disse, né, que possam ter outras doenças. O Hemocentro de Catalão fica na rua Osório Vieira Leite, número 70, atrás do Colégio Dona Iaiá, ali no bairro São João. O telefone do Hemocentro de Catalão é o 3441 4013. 3441 4013. Você liga no Hemocentro de Catalão, agenda a sua doação, você pode ajudar a muitas pessoas. É claro que essa doação não vai ser dentro desse processo que a gente está falando, dessa pesquisa do coronavírus, porque isso está sendo feito em São Paulo e somente com pessoas que já tiveram a Covid-19, mas o Hemocentro continua pedindo para que a população, de um modo geral, doe sangue. Fabrini, comentários aqui dos nossos ouvintes, telespectadores, internautas. O Luiz Fernando, lá de Goiandira, mandou um abraço aqui pra gente, manda um abraço pra Goiandira, a cidade está ligada no programa, parabéns pelo trabalho, levando informações para o povo em geral. E por falar em Goiandira, te lembra que tem 2 casos de coronavírus suspeitos em Goiandira, inclusive um senhor de 73 anos morreu em Goiandira e essa morte está sob suspeita de coronavírus. Eu queria passar também aqui, Fabrini, uma informação importante, que ontem o secretário municipal de saúde falou dos números de Uberlândia, né? Falou da cidade de Uberlândia por estar muito próximo a Catalão. Uma preocupação, né? Exatamente, uma preocupação, porque aqui em Catalão a situação está relativamente tranquila. A gente só teve um caso confirmado e não há registros de transmissão comunitária aqui em Catalão. Mas a cidade de Catalão é muito próxima a Uberlândia e há contatos de muitas pessoas de Uberlândia com catalanos e catalanos com uberlandenses, vice-versa. Então a gente vai atualizar os números de Uberlândia aqui. Lá já são 49 casos de coronavírus confirmados e 1.715 casos suspeitos que estão em investigação na cidade de Uberlândia. E a cidade também de Uberlândia tem 2 mortes confirmadas para a Covid-19, né? E tem 8 mortes que estão sob suspeita. Tá dado aí o recado, passamos as informações do coronavírus para que você que está nos ouvindo em casa possa ficar bem informado. E o pessoal que está acompanhando a gente também nas redes sociais, tem muita gente no Instagram, né, Fabrini? É isso mesmo, aqui na nossa live pelo @programa Mais Catalão, no Instagram tem uma turma bacana nos acompanhando, viu? Tem o Lene Moreira, a doutora Gabriela Spacek tá aqui também, continua ligadinha no programa Mais Catalão. Quero mandar um abraço aqui para o Charles Gomes, para o Pablo Fernandes, a Roseni, a Karine, a Júlia conectada, o Elton Ramos está participando também, a Kelly Vieira, a Marilda, o Marcelo Neto e o Elton. Também está conectada ao programa Mais Catalão, a Daiane Rosa, a Bruna Alice e o Luciano Silva. Leandro, teve uma pessoa aqui que até aproveitou para nos cumprimentar. Eu quero, em meu nome, em nome desse participante aqui do nosso programa, parabenizando-nos pelo Dia do Jornalista, hoje, dia 7. Parabéns para você, parabéns para mim, parabéns para todos os nossos colegas, né, de profissão, essa profissão que a gente tem a felicidade, né, de compartilhar informações, de ajudar, especialmente aqui no programa Catalão, com esse objetivo nosso, né, tão feliz, que nos alegra tanto, de auxiliar no dia a dia, de levar informação que possa ajudar as pessoas, né, com relação à saúde e tantos outros assuntos positivos, né, Leandro? Com certeza. O foco do Mais Catalão é trazer informações positivas. Infelizmente, a gente está vivendo uma pandemia de coronavírus, não há como a gente fugir desse assunto. Mas o nosso foco é trazer informações positivas, trazer mais alegria, trazer, enfim, notícias mais alegres para as pessoas, porque de notícia ruim tá cheio por aí. E é claro, a gente tentar fugir um pouco de partidarismo político, a gente tentar trabalhar de forma mais informativa possível. E a gente estava falando de coronavírus, Fabrini, as aulas já estão suspensas aí nas escolas de todo o estado de Goiás há mais de 3 semanas, né? Completaram 3 semanas na sexta-feira e a gente toda terça-feira conversa sobre educação com o Marcelo Rosa, o Marcelo de Alcântara Rosa,
lá do Colégio Verates, que é diretor do Colégio Verates, também professor, e ele já está ao vivo conosco. Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Fabrini. Boa tarde a todos. Boa tarde. É um prazer tê-lo novamente aqui no programa Mais Catalão conosco, Marcelo. E como eu disse, já são 3 semanas, né? Já se completaram aí 3 semanas sem aulas regulares. Você como professor, educação, que análise você faz dessas 3 primeiras semanas aí sem aulas em todo o estado de Goiás, Marcelo? Leandro, antes de entrar nesse assunto dessa avaliação, eu quero te dar os parabéns. Você é Fabrini pelo dia do jornalista, mas também pelo seu aniversário, né? Parabéns, muita saúde, tá? Que Deus continue te iluminando, você e a sua família, tudo bem? Também, assim, eu como professor, eu fiquei emocionado, né, de ouvir a Gabriela Spacek falando, né? Porque professor é que nem pai. Quando você tem um ex-aluno, como ela foi minha ex-aluna em Uberlândia, minha e do Jader, tá? A gente fica muito emocionado quando você vê que o aluno superou o mestre, né? Então, isso que, ao ouvi-la, né, eu fiquei muito, muito feliz pela entrevista dela, muito contundente, muito precisa. Agora, sobre as aulas, são 3 semanas, né? A educação no mundo, ela teve que se reinventar nesse período. Nós estamos fazendo aula online, nós temos aula em aplicativo, nós temos aula no Instagram, tá? Nós temos plataforma. Então, assim, os professores, principalmente os professores, coordenação de escola, e uma coisa que, assim, sabe, o pai e a mãe também, né? Estão se reinventando, né, em relação à escola. Marcelo, a ligação cortou, você me ouve? Ouço. Ah, sim. Marcelo, então, eu queria te fazer uma pergunta sobre a questão das dificuldades. O que você tem visto de dificuldades nessas 3 primeiras semanas? Justamente das pessoas se reinventarem, né? Como é que você tem visto, assim, as maiores dificuldades que pais e alunos têm enfrentado? É a rotina, né? É manter a rotina da criança, colocar a criança para estudar. Alguns pais, vamos supor, tem 2, 3 filhos na casa, ou às vezes tem só um filho, mas o pai e a mãe também estão fazendo home office, né? Estão trabalhando. Como disponibilizar equipamento, como disponibilizar smartphone, tá? E assim, porque as aulas estão rodando todos os dias. A maior dificuldade, e a gente também não pode cobrar isso, é a questão da avaliação, né? Então, assim, como que está a aprendizagem à distância? Porque o professor, ele se faz a aprendizagem com muita devolutiva do aluno, né? Então, eu vejo as crianças estudando, as crianças se manifestando. Hoje mesmo eu dei aula online, eu tenho feito isso todo dia, porque eu ainda sou professor. Então, assim, a gente, às vezes, né, o professor da minha geração, né, o professor que se fez dentro dessa geração, que é 99% do país e do mundo, é aquela geração de professores que também, ele sente a aprendizagem no olhar, ele sente a aprendizagem no gesto do aluno, no jeito que o aluno pergunta. Então, existe esse delay, né? Existe esse espaço, esse intervalo. Mas a maior dificuldade mesmo que a gente... Não é que as escolas do mundo inteiro, porque já passou de 1 bilhão de alunos sem aula, não é a escola transferindo a responsabilidade para os pais, é compartilhando a responsabilidade. Eu acho que depois dessa pandemia, a educação e a aprendizagem sairá bem mais intensa e mais vigorosa. Tá certo. Marcelo, você falou aí da capacidade de adaptação nesse momento, né, desse aprendizado como um ponto positivo, né, nesse novo método, né, que foi preciso se adaptar, né? Agora eu queria te perguntar, existem outros pontos positivos que a gente dá para pontuar nesse momento e os desafios que vêm pela frente? Existem sim, né? A gente, vocês como jornalistas tiveram que ler, tiveram que aprender, todo médico, engenheiro, advogado, biólogo, que eu também sou biólogo, sou médico veterinário. Então, assim, essas muitas das coisas a gente aprende mais sozinho, né? Então, eu acho o grande cunho que nós vamos ter, né,
desse evento é o protagonismo do aluno estudar sozinho, porque a aprendizagem mesmo, a aprendizagem ela se faz quando você estuda sozinho, é o chamado autodidatismo. O professor é um esclarecedor de dúvidas, né? O professor, ele é um facilitador, né? Porque o conhecimento, se você pegar, por exemplo, a entrevista da Gabriela Spacek, ela falando de plasma, falando de anticorpos, né? Pessoa convalescente, as pessoas... Então, esses termos, isso já existia. O que aconteceu foi transferência de conhecimento. Então, o professor nessa área, ele é um facilitador, né? E as coordenadoras, eu vejo as coordenadoras trabalhando, né? Demais, parece que elas estão trabalhando muito mais para deixar horário, deixar rotina, estabelecer rotina com as famílias, cuidar dos alunos, querer saber como é que estão os alunos. Então, assim, esse vai ser o grande ganho, né? O maior ponto positivo vai ser a aprendizagem dos alunos, que eles estão entendendo que eles conseguem avançar sozinhos. Tá certo. Marcelo, muito obrigado por enquanto pela sua participação. Nós vamos fazer uma pausa no nosso bate-papo. Já nós voltamos a falar sobre educação, ainda mais nessa época em que nós estamos, tá bom? Um abração. Um abraço, Vamos Marcelo. Lá. Agora, pessoal, eu tenho um recado muito importante para você que está isolado em casa. A gente sabe que hora ou outra é preciso ir no supermercado, na farmácia ou até mesmo a um hospital. E como a gente já noticiou aqui, o transporte coletivo e o serviço de mototáxi estão suspensos em Catalão. Então, se você precisar ir para algum lugar, vá de carona. O Carona é o melhor e mais eficiente aplicativo de mobilidade urbana de Catalão. Basta você pegar seu celular, ir lá na loja de aplicativos e baixar o Carona. Mas é Carona com K, hein? Todos os motoristas estão treinados e os carros, gente, estão sendo higienizados a cada corrida. A preocupação, claro, é grande com o coronavírus. Então, se você precisar sair de casa por algum motivo de emergência, você já sabe, basta chamar o Carona. E Carona com K, hein? Carona com K, Fabrini. Mandando abraço aí ao pessoal que está acompanhando a nossa transmissão pelo Facebook, é o Adriano Pereira, manda boa tarde pra gente, a Simone Cristina Santos, Darqui Carvalho também dando boa tarde, Marilene Rosa, boa tarde, Cristo ilumine a todos nós e as nossas famílias, a Lúcia Helena, boa tarde, também manda boa tarde pra gente, muita gente participando conosco aqui no Facebook, você também pode participar, é só entrar na nossa página, Programa Mais Catalão. Fabrini, hoje, terça-feira, a gente fala também sobre oftalmologia, né? É isso mesmo, às terças-feiras nós sempre temos conversado aqui com o médico oftalmologista, Dr. Rogério Teixeira, e a cada semana ele traz um tema diferente. E agora, Leandro, justamente nesse momento, né, assim como a doutora Gabriela trouxe a informação de estudos, de coisas, né, que estão sendo testadas no combate, né, ao coronavírus, o doutor Rogério Teixeira também vem falar pra gente, né, de uma novidade da ciência. Tem estudo aí também na parte da oftalmologia, também fazendo uma relação aí com esse novo vírus. O Dr. Rogério está na fazenda em distanciamento social, por isso ele não participa com a gente ao vivo por telefone, mas ele fez uma gravação, eu gravei uma entrevista com ele e é ela que a gente vai escutar agora. Então vamos lá, né, doutor Rogério, boa tarde primeiramente. Conta pra gente então que estudo foi esse, né, quem foi que o fez, onde foi feito e onde saiu essa publicação aí, uma novidade, né? Boa tarde, Fabrini. Boa tarde, ouvintes da Nova Liberdade. Então, em meio a essa confusão toda aí dessa doença nova, agora no dia 31 de março, então bem recente, uma semana atrás, foi publicado esse primeiro estudo exclusivamente da parte oftalmológica no coronavírus. Tá? Esse estudo ele foi chamado de características dos achados oculares nos pacientes com Covid-19, na província de Hubei, na China. Hubei, na verdade, é um estado da China, né, que é onde começou essa doença. É um estado bem populoso, tem 59 milhões de pessoas, e a capital lá de Hubei se chama Wuhan. É uma cidade de 10 milhões de habitantes, tamanho de São Paulo, assim, mais ou menos, e foi onde a doença começou. E esse estudo, na verdade, foi feito numa cidade vizinha,
que é uma cidade que se chama Yichang, que é uma cidade de 4 milhões de habitantes, uma cidade muito grande também, que também foi muito afetada por essa doença. Tá? Esse estudo ele foi publicado numa revista muito conhecida em termo científico, que é o jornal da Associação Médica Americana. Esse jornal, essa revista científica, é uma revista que publica artigos científicos da parte oftalmológica já há 150 anos. A primeira edição dessa revista foi em 1869, então é uma revista muito conceituada em termos científicos assim. Tá? Então, embora seja um estudo pequeno, é a primeira estudo especificamente para essa questão do coronavírus. Até só como curiosidade também, a primeira pessoa a questionar, a dar o alerta sobre a nova doença lá na China foi um oftalmologista. Tá? Ele percebeu que estava tendo muitos casos de pneumonia, uma pneumonia atípica, e esse oftalmologista ele foi na imprensa, divulgou essa doença no final de 2013. E, infelizmente, esse oftalmologista ele veio a falecer depois. Era um rapaz até novo, acho que 34 anos, se eu não estou enganado. É uma notícia interessante, né, doutor Rogério? Principalmente no momento em que a gente está vivendo aí, em que a doença avança, principalmente aqui no nosso país, né? Mas aí eu te pergunto, né, o que esse estudo traz, do que ele fala, né? Do que se trata, então, especificamente, esse estudo aí sobre o coronavírus na área da oftalmologia? Então, vamos voltar um pouquinho aqui, primeiro a história do coronavírus, né? Então, desde dezembro de 2019... começou a ser relatado essa nova doença, tá? Que foi chamada de Covid-19. Tá? Covid, abreviação de coronavírus, doença por coronavírus em inglês, 19 porque ela foi descrita no ano de 2019. Né? Então ela foi relatada inicialmente nessa cidade da China e atualmente essa doença está se espalhando rapidamente em todo o mundo. Tá? Quem causa essa doença é um vírus, tá? Que foi chamado de SARS-CoV-2. Essa sigla aí, SARS, ela quer dizer Síndrome Respiratória Aguda Grave, tá? Tracinho CoV, coronavírus, tracinho 2. Por quê? Porque, na verdade, é a segunda síndrome causada por coronavírus que é parecida, tá? Quando a gente fala em coronavírus, tá? É como o coronavírus, na verdade, não é um vírus, é uma família de vírus, tá? Então, grosseiramente comparando, é igual se eu falasse cachorro, né? Então, tem várias raças de cachorro, desde um cachorrinho pequenininho até um cachorro grandão. Então, tem vários tipos de coronavírus. Eu já vi postagem na internet, o pessoal pegando lá uma vacina veterinária falando que protege contra coronavírus e querendo usar para essa doença. Não funciona, tá? Porque são vários tipos de coronavírus, na verdade, diferentes, tá? E lá em 2001, a gente teve um coronavírus dessa família que causou uma síndrome respiratória aguda grave, bem parecida com o que está acontecendo agora. Tá? Só que, na verdade, era outra doença. E aquele primeiro vírus lá, ele ganhou esse nome de SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave, tracinho CoV, coronavírus, tracinho 1, porque era o primeiro vírus que tinha aparecido. Tá? E naquela época, essa doença matou cerca de 800 pessoas naquela região também. Tá? Depois disso, a gente teve um outro vírus bem parecido, que foi chamado de MERS, que é da Síndrome do Oriente Médio, Síndrome Respiratória do Oriente Médio. E agora, a gente apareceu esse parente do SARS-CoV-1, que é o SARS-CoV-2. Então, na verdade, quando a gente fala coronavírus, a gente está falando algo bem genérico. O nome específico do vírus que está causando essa doença agora é o SARS-CoV-2. Tá?
quando teve o SARS-CoV-1, a primeira doença, não teve nenhum relato de complicações oftalmológicas, tá? Agora, nessa outra doença, haviam relatos de alguns pacientes que estavam desenvolvendo conjuntivite, que estavam desenvolvendo outras alterações. Então, a importância desse estudo é que ele foi procurar se realmente está tendo complicações oftalmológicas por esse vírus e também identificar se esse vírus está presente no olho, se realmente ele pode ser transmitido pelo olho. Então, a grande importância desse estudo foi essa. Agora, resumidamente, doutor Rogério, quais os resultados, então, desse estudo, né? O que eles nos mostram e o que vai servir de agora em diante para a vida das pessoas, né, no mundo todo, né? Os benefícios desse estudo. Então, já haviam alguns relatos de que alguns pacientes apresentavam alterações oculares semelhantes a uma conjuntivite, tá? Que muitas vezes eram impossíveis da gente diferenciar de uma conjuntivite viral normal, tá? E como foi feito esse estudo? Na verdade, foram pegos 38 pacientes que estavam internados nesse hospital dessa cidade da China e esses pacientes todos já estavam diagnosticados clinicamente com coronavírus, não ainda com exame laboratorial, né? Mas assim, a tomografia, o quadro clínico, tudo mostrava que eles tinham a doença. E foram coletadas exames para detectar o vírus em 2 regiões. Foi coletado dentro do nariz, tá? Que é o padrão hoje de diagnóstico. A gente tem um examezinho que se chama PCR. Então, você passa como se fosse um cotonetezinho dentro do nariz e o exame ele vai procurar se dentro daquela secreção ele tem vírus, tá? E aí fizeram esse exame, que é o exame normal, né? E fizeram um exame similar, só que em vez de colocar esse cotonetezinho colhendo a secreção do nariz, eles colocaram dentro do olho colhendo a lágrima, tá? E mandaram para fazer esse teste que é o PCR. A gente, na verdade, tem hoje 2 tipos de exame para detectar o coronavírus. O melhor exame é esse exame que se chama PCR, porque ele procura diretamente o vírus, tá? Esse exame é um exame um pouco mais caro e um pouco mais demorado, então por isso que muita gente faz o exame e leva alguns dias para conseguir ter o resultado. E agora tem o exame que o pessoal fala teste rápido. O teste rápido, na verdade, ele não está procurando o vírus, ele está procurando a defesa do organismo contra o vírus. Então, é um exame que dá o resultado mais rápido, mas que ele não é tão confiável, porque assim, depois que o vírus entra no organismo, leva um tempo para o seu corpo criar uma defesa contra aquele vírus. Então, por isso, o teste rápido, muitas vezes ele não detecta a pessoa que está doente. Só depois de alguns dias é que ele realmente vai dar o resultado positivo. Então, foi feito esse primeiro exame que procura o vírus, tanto dentro do nariz, quanto na lágrima, dentro dos olhos, né? E o que eles encontraram é que 73% dos pacientes que foram testados no nariz deram positivos. Então, a gente vê que mesmo esse exame ele não é 100% confiável. Então, quer dizer, de 100% de pacientes que estavam comprovadamente doentes, 73% o exame, que é o padrão, que seria o melhor exame hoje, mostraram a doença. Então, a gente tem 26, alguma coisa por cento aí que não detectou a doença mesmo com o melhor exame. E foi feito esse teste também no olho. E no olho, apenas 5% dos exames deram positivos, tá? Então, mostra que, por um lado, embora seja baixa esse percentual aí de pacientes que mostraram, que detectaram o vírus no olho, por outro lado, ele comprova, agora a gente tem uma comprovação científica que sim, a lágrima pode transmitir
o coronavírus. Então agora a gente tem essa evidência que antes a gente já suspeitava, né, mas ninguém tinha provado isso, e agora foi provado sim que a lágrima ela contém vírus, então ela é uma forma de transmissão do coronavírus. Nossa, super interessante, né, doutor Rogério? Que bom que saiu esse primeiro estudo, então, né, que a gente percebe que as autoridades de saúde, os estudiosos, pesquisadores, né, cientistas começam a desvendar aí, né, questões que envolvem essa doença, né, esse vírus até então novo. E por se tratar, então, né, como o senhor disse aí, que ficou comprovado que a lágrima pode transmitir o novo coronavírus, vamos aproveitar aqui, então, o espaço para falar para os nossos ouvintes, os nossos internautas, né, sobre os cuidados que a gente tem que ter com os olhos nesse momento tão delicado da vida, né, mundial. Nunca é demais reforçar aqui, né? A gente deve evitar ao máximo ficar passando a mão nos olhos, ficar coçando os olhos. Não só para se proteger, porque sem dúvida os olhos aí são uma porta de entrada para o coronavírus, não só para o coronavírus, mas também para outras doenças, né? Como também para proteger as outras pessoas. Se eventualmente, se você tiver infectado aí e não tiver tendo sintomas, né? Muitas pessoas pegam a doença, mas não tem nenhum tipo de sintoma. Então, você também coçando os olhos ali, você está contaminando sua mão e essa mão vai tocando em objetos, tocando em outras pessoas e transmitindo esse vírus, né? A gente, sem dúvida, deve ao máximo evitar, então, ficar tocando os olhos, lavar sempre as mãos. Agora, nesse momento aqui, toda cautela é pouca, né? É muito importante todo mundo se prevenir. Mas isso aí, se Deus quiser, vai passar logo, né? Como todas essas outras doenças que vieram antes, elas têm um pico, permanecem aí durante alguns meses, mas vão desaparecendo e logo, logo a gente está com a vida normal de novo aí. Com certeza, né? Amém, doutor Rogério. Eu gostaria muito de agradecê-lo pela participação mais uma vez, por ter aceito o nosso convite e por, nesse momento, né, trazer uma informação tão valiosa, né, um conteúdo tão específico que começa a clarear aí, né, informações, questões que envolvam essa nova doença. Doutor Rogério, muito obrigada pela participação. Uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, tá? E para quem tiver alguma dúvida, para quem precisar de algum contato, tá? Esses dias a clínica não está funcionando, mas o WhatsApp continua disponível, tá? Quem tiver qualquer dúvida pode entrar em contato pelo 98100-1410. Obrigado, boa tarde a todos. Então vamos lá, gente. Só reforçando aqui o telefone lá do Dr. Rogério, 98100-1610. E também tem o contato da clínica aqui, né? A SEMEC, semecsaude.com.br. Repetindo, semecsaude.com.br. A SEMEC fica ali na Avenida João 23, número 50, no centro de Catalão. Vamos em frente então. Hoje, terça-feira, nós também temos o quadro Mundo Pet. Nós falamos sobre os bichinhos de estimação, né? E quem está na linha para participar com a gente é o doutor Danilo Ferreira, nosso colunista das terças-feiras. Boa tarde, doutor Danilo. Boa tarde, Leandro. E aí, tudo bom? Tranquilo? Boa tarde aos ouvintes da rádio aí. Tudo jóia. Doutor Danilo, é um prazer tê-lo novamente conosco. E nós conversamos na semana passada, aliás, a gente vem falando ao longo das últimas semanas, dessa questão das pessoas que estão mais em casa, mais com os bichinhos de estimação, né, em função desse isolamento social. E a gente tem brincado muito, até às quartas-feiras a gente fala aqui de alimentação saudável, né? Que as pessoas estão comendo mais em casa, né? Estão ficando mais tempo em casa, acabam comendo mais. E aí eu te pergunto, e há uma tendência para aquelas pessoas que dão comida, né, para os animais, de dar mais comida para os animais. O que o senhor acha disso? Sim, Leandro, isso aí está sendo uma dúvida, não só imposta por você agora, mas diversos clientes estão me perguntando aqui, me perguntam na clínica aqui também, porque o pessoal está permanecendo a maior parte do dia em casa, né? Então acabam alimentando seus animais com a comida que eles estão comendo. Então tem algumas coisas que não pode ser dada para o cachorro.
tá? Mas não é uma via de regra que o animal só tem que comer ração e ponto final. Ele pode comer a comida do ser humano também, mas assim, com cautela, né? Se ele não é acostumado a comer, por exemplo, uma carne de porco, então se você der em excesso para ele essa carne de porco, provavelmente o intestino dele ele vai rejeitar aquilo de início, tá? Porque ele está acostumado só com uma ração durante 2 anos comendo essa mesma ração. E de repente chega uma carga forte de proteína de origem desconhecida para o intestino dele. Então as bactérias que estão ali acostumadas com aquele alimento, elas vão tipo inflamar o intestino para jogar aquilo para fora rápido. Aí vem a diarreia, tá? E às vezes pode vir uma infecção intestinal, que está acontecendo muito por esses dias aqui na clínica. Por falar nisso, doutor Danilo, eu faço uma pergunta de um alimento em específico. Os animaizinhos podem comer feijão? Feijão pode sim. Chocolate. Feijão, Pode? Pode. Sim. Mas é E o claro chocolate? que o nosso feijão, geralmente a gente às vezes coloca um tempero bem temperado, né? Às vezes coloca uma pelezinha de porco, então tem que ter a cautela, né? É igual eu te falei, se ele não está acostumado a comer feijão, então é pouquinho, né? Se dá uma pratada para ele ali, ele vai comer aquilo achando muito bom, mas depois ele não vai sentir legal depois. Tá certo. E quanto aos doces, doutor Danilo? Chocolate, por exemplo? Chocolate de forma alguma, né? Não pode. O chocolate tem uma substância que o fígado do cachorro não consegue absorver e converter ela, então ele vai passar mal mesmo, ele pode dar uma pancreatite também, tá? Vai dar diarreia e pode ser até fatal para ele, dependendo se o animal tem alguma predisposição, tá? Açúcar, doce, goma de mascar, isso aí não é bom dar para o animal, não. Minha cadelinha adora pipoca, doutor. Pode isso, doutor? Pode, pipoca pode, mas nada em excesso, tá? Mas a minha também adora pipoca, meus cachorros adoram pipoca, direto come. Tá certo. Mas nada em excesso. Tá. Vou listar aqui algumas coisas que não é bom dar pro cachorro, né? Tipo chocolate, cebola, alho, derivados de álcool, né? O pessoal tá tomando mais cervejinha do que o normal, então às vezes dá uma cervejinha pro cachorro, né? Então não é muito bom. Ossos de frango, né? Que não é bom também, pode causar perfuração intestinal. Frutas cítricas com caroço, principalmente. O leite, às vezes tem cachorro que pode ter intolerância à lactose, pode causar diarreia também. Frutas como abacate, também não é legal, tá? Café, uva passa, castanha, macadâmia também não é legal, pode intoxicar gravemente seu animal. E isso aí são algumas das coisas que não é muito bom dar para o animalzinho. E, doutor, e para gato, tem algum alimento? São os mesmos? Muda alguma coisa no caso dos gatos? Então, geralmente é mais ou menos isso aí também, tá? E o gato é mais seletivo, né? Então ele não vai comer qualquer coisa. Ele não vai comer, mesmo que você dê. Tem alguns gatos que comem, mas é um percentual muito pequeno. Geralmente o gato, por exemplo, você troca de ração, ele já não gosta, né? Às vezes, eu tenho paciente felino aqui que ele é acostumado com um tipo de ração e ele tá dando tá dando muito problema urinário, porque a ração é seca, né? E eu tô pelejando para ele aqui para trocar com uma ração úmida, mas o danado não come a ração úmida, ele só quer comer aquela ração lá e é da mesma marca. O doutor, e para finalizar aqui, sal, né? Não pode dar sal de jeito nenhum, né? O sal ele vai, nem a gente, né? Nem a gente pode comer sal em excesso. A gente sabe que o sal é um dos maiores vilões para a pressão alta. E
como a gente, os animais têm coração também. Então eles podem sofrer de pressão alta, né? Pode dar algumas complicações pelo uso excessivo de sal. Então tem que ser tudo tolerado, viu, Leandro? Tá certo, então. Doutor Danilo Ferreira, veterinário, muito obrigado pelas suas informações aqui no programa Mais Catalão. Doutor, a gente agradece a sua participação. Lembrando, né, que o senhor atende na clínica do senhor, mas a clínica está fechada ou só caso de emergência? Não, Leandro, a gente está aberto, tá? Atendimento tá normal, ficou normal durante todo o acontecimento, tá? A gente só está a gente está marcando horário, né, para evitar aglomerações, tomando todas as precauções aqui, os funcionários todos com os EPIs necessários, e estamos atendendo normal. Certo. Tá? Deixa o contato pra gente então da clínica, doutor. O contato o telefone fixo é 3411-6159 e o WhatsApp é 98451-6159. Tá? A clínica fica na saída de Goiandira, na 2 de outubro, de frente à rotatória do Trevo, Dr. Dog. Tá certo, então. Doutor, muito obrigado pela sua participação e na terça-feira da semana que vem a gente volta a falar sobre o Mundo Pet, tudo bem? Eu que agradeço, Leandro. Abraço a todos os ouvintes aí. Abração, fica com Deus. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Hora de falar do Colégio Verates, aquele que é o colégio mais completo aqui em Catalão. E você sabe quem vai estudar lá, né, Leandro? Seus filhos. Meus filhos. Quando eu tiver, eu já falei com o Fernando, já tá negociado isso aí, não tem como voltar atrás. Meus filhos vão estudar com certeza no Colégio Verates. E olha, lá tem do infantil ao pré-vestibular, tem ensino integral, tem o projeto bilíngue e agora em 2020 conta com o projeto Maker, que vai muito além da robótica. Além disso, o Verates é um colégio de resultados. Em janeiro, quase 40 alunos foram aprovados em diversas universidades do Brasil, incluindo a Federal aqui de Catalão e a Federal de Uberlândia. Colégio Verates, você já sabe, educação de verdade. Então, acesse as redes sociais do Colégio Verates e também o site www.verates.com.br. Hora das notícias do dia com ele, a Badinho Filho, conosco aqui na linha do blog do Badinho. Badinho, boa tarde. Alô, bom dia, boa tarde, né, Leandro? Perdão, boa tarde, Leandro, boa tarde, Fabrini, ao JB que está aí na mesa, e a todos os ouvintes da Nova Liberdade FM, em especial do programa Mais Catalão. Bom, a notícia que a gente traz hoje é a respeito da Mitsubishi. A gente colocou essa matéria ontem à noite, que na tarde de ontem, segunda-feira, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Catalão, Sinecat, Carlos Albino, informou que a empresa HPE, montadora da marca Mitsubishi, com instalações aqui na cidade de Catalão, mudou algumas medidas, deixando de ser aplicada a layoff para ser adotada a medida provisória 936, que é o Programa Emergencial de Manutenção do Empregado, do Emprego e da Renda. O sindicalista afirmou que com a MP, a montadora de veículo terá que desembolsar R$900 mil a mais, porém, os trabalhadores perderam 30 dias de estabilidade. De acordo com Albino, o receio que se tinha, assim que desse entrada na layoff, a preocupação era com o prazo, que poderia levar até 60 dias. Nessa nova proposta, não é mais necessário que o trabalhador faça o curso anunciado, como foi anunciado anteriormente. Com relação aos cálculos, na primeira proposta, o trabalhador iria receber 20% do salário e agora foi alterado para 30%. E o restante será recebido aí pelo auxílio do governo federal, não sendo necessário o seguro-desemprego. Ou seja, se a pessoa, porventura, vier a ficar desempregada no futuro, a gente jamais quer que isso aconteça, quer que a economia se restabeleça, que as vendas cresçam, mas o trabalhador vai receber todo o seu seguro-desemprego integralmente. Então foram essas mudanças que tiveram.
com relação à Mitsubishi. Tá certo, então, Badinho. Muito obrigada pela sua participação. E só lembrando, então, né, o pessoal que quiser mais detalhes sobre essa e outras informações, é só acessar o blog do Badinho. A gente se fala amanhã, então, Badinho. Obrigado pela sua participação aqui no programa Mais Catalão. Fabrini, hora de falar sobre a previsão do tempo. Como é que fica o tempo para essa semana? Tava chovendo, né? Agora há pouco aqui na cidade, em vários bairros choveu. Nós vamos conversar agora com o professor Rafael de Ávila, que é do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Catalão. O professor Rafael que sempre traz a previsão do tempo para a gente aqui no programa Mais Catalão, para a gente saber como é que fica o tempo aqui em Catalão e também em região. Já temos o professor na linha? Ainda não? Professor Rafael de Ávila já na linha conosco aqui no programa Mais Catalão. Professor, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Fabrini. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Mais Catalão. E chuva na cidade de Catalão chegou hoje. Ontem à noite tivemos chuvas também na cidade, em alguns pontos. Na estação automática da Universidade Federal de Catalão foram contabilizados 12,2 milímetros de chuva. E a tendência para hoje é que o Centro de Meteorologia e Hidrologia do Estado de Goiás, CIMEGO, ele emitiu um alerta meteorológico para todas as regiões centro-sul do estado de Goiás, incluindo as cidades da nossa região, inclusive em Ouvidor também já está chovendo agora, Três Santos tem previsão, que podem ocorrer chuvas intensas com ventos de moderado a forte intensidade e possivelmente ocorrência de raios durante a tarde e até o período da madrugada, Leandro Fabrini. Tá certo, então, professor. Queria muito agradecer a sua participação mais uma vez aqui no programa Mais Catalão e a gente volta a fazer contato amanhã. Eu agradeço, boa tarde e até amanhã. Obrigado, professor Rafael de Ávila, do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Catalão. Fabrini, a gente volta a falar agora sobre educação. Toda terça-feira nós temos o quadro sobre educação e quem participa com a gente é o Marcelo de Alcântara, diretor do Colégio Veratis, ele que também é professor. E a gente começou falando no primeiro bloco sobre essas primeiras 3 semanas que os alunos estão sem aulas, né? E agora a gente vai para o segundo bloco desse bate-papo com o Marcelo de Alcântara. Marcelo já está na linha conosco. Marcelo, você falava no primeiro bloco da questão da responsabilidade dos pais. A escola não está transferindo responsabilidade para os pais, mas agora é um trabalho em conjunto, né? Mais do que nunca os pais devem estar presentes na educação dos filhos. E nesse contexto, eu te pergunto, né? Os pais precisam ir muito ajudar a disciplinar os horários dos filhos. Os filhos, eles precisam ter aquele horário específico para as atividades, para estudar, não é isso? É isso sim, Leandro. Você disse tudo, né? O papel do pai, né, o da mãe nessa hora, ou dos pais, é exatamente, né, monitorar os horários. É horário de dormir, horário de assistir a aula, de fazer alguma tarefa que a escola disponibiliza. Não de fazer a tarefa, né? Se tiver dúvida, normalmente os pais têm o contato, né, da professora, de coordenadora. Então, eles reportam, teve dúvida nisso, qual que eu devo proceder, mas sempre manter contato, dar devolutiva para a escola. Tá certo, Marcelo. E diante de todo esse cenário que nós estamos vivendo, né? Quanto tempo você acredita que as aulas ainda ficarão online? Olha, é por decreto, né? Decreto do governo, né? E notas técnicas da Secretaria de Saúde, do Ministério Público de Goiás, está parado até dia 30. O que nós queríamos é estar presente, né? Porque nós, como eu falei no bloco anterior, a aula se faz com o professor ali dentro, colocando as crianças em movimento, né? Principalmente da educação infantil, que nós vamos agora programar encontro, né? Não que serão aulas, nós vamos programar encontros dos meninos online, né? A turminha online, né? Então, para que eles um vejam o outro, porque eles adoram, né? Um colega ver o outro, né? E escola é um espaço team, né? Onde todo mundo gosta de estar ali conversando, né? Então, é isso que é importante. Agora, pelo que a gente está vendo a progressão, o platô da curva, né? É bem possível que a Secretaria de Saúde, o Ministério Público e o próprio governador ampliem esse decreto. 3h26. Tá certo, então. Marcelo, obrigado pela sua participação nessa terça-feira aqui no programa Mais Catalão.
E a gente volta a falar um pouco mais de educação na terça-feira da semana que vem. Obrigado pelas informações. Com certeza, eu quero agradecer, viu, Leandro, a participação das famílias nesse momento na educação das crianças, tá bom? E dos adolescentes. Muito obrigado a vocês, boa tarde. A família é sempre muito importante nesse processo, né, Fabrício? Vamos em frente? Com certeza, vamos em frente, porque terça-feira também é dia de arte, cultura, poema, voz e violão. E é por isso que a gente recebe mais uma vez aqui a participação do nosso colega e parceiro Marcos Macarney, que sempre traz para nós aqui um poema declamado. Então, boa tarde, Marcos Macarney. Boa tarde, Fabrini. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Nova Liberdade. Agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui com vocês todas as terças para a gente levar um pouquinho de arte para as pessoas que estão nos ouvindo. E para hoje eu preparei um poema do Marcos Piangers e se chama Não é uma Tragédia. Não é uma tragédia. Essas coisas acontecem. Um jovem adoece no verão, um senhor é atropelado por um táxi, a biópsia aponta que o tumor é maligno. Essas coisas acontecem todo dia. E todos os dias saímos de casa achando que jamais acontecerá conosco. Uma doença leva embora um pai. O médico comunica um exame preocupante, uma moto atravessa um sinal fechado. Todos os dias isso acontece. E todos os dias os nossos planos são os mesmos. Trabalho, almoço. Trabalho, jantar. Não acho que seja uma tragédia quando essas coisas acontecem com a gente. Dizemos que tragédia, morreu tão cedo. Não acho que seja uma tragédia. Acho que a vida é um amontoado de caos e coincidência. Acho que hoje estamos aqui e amanhã não estamos mais. Uma tragédia é não agradecer por esse tempinho que estamos aqui. Uma tragédia é não valorizar a vida em família. Uma tragédia é trocar o sorriso do nosso filho pelo celular. Um passeio em família pelas preocupações do trabalho. Uma tragédia é não abraçar as pessoas hoje. Uma tragédia é passar a vida em branco. Uma tragédia é achar que um dia vamos ser felizes e não hoje. Uma tragédia é achar que não vai acontecer com a gente. E a vida vai ficando para depois. Um dia eu mudo de emprego, um dia eu digo que eu gosto dela, um dia eu faço uma viagem, um dia eu vou ser voluntário nesse projeto. Não acho que seja uma tragédia uma jovem cheia de planos descobrir uma doença grave. Acho uma tragédia quando aprendemos a valorizar o que temos só depois de perder. Acho uma tragédia não termos ido ainda para aquela viagem dos nossos sonhos. Acho uma tragédia viver de aparência. Acho uma tragédia ter comprado coisas achando que isso seria felicidade. Acho uma tragédia trabalhar em algo que você odeia. Acho uma tragédia você passar a vida brigado com alguém. A morte não é uma tragédia. Tragédia é quando a gente não viveu. Marcos Piangers. Agradeço muito a oportunidade. Gostaria de deixar para todos os ouvintes, para quem quiser acompanhar meu trabalho, o meu Instagram é Marcos Macarney, Facebook também, Marcos Macarney, e o meu contato é 981269946. Vou repetir mais uma vez, é 981269946. Desejo a todos uma ótima semana e até semana que vem. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tá aí então, Marcos Macarney. Marcos, obrigada pela sua participação. Semana que vem a gente volta com mais poema, voz e violão, poesia declamada. Leandro, agora 12:37, nós precisamos nos despedir rapidinho. Então fica aqui o meu abraço da Fabrini Obalha, a minha gratidão e a minha satisfação de ter você, nosso ouvinte, nosso internauta, sempre juntinho. Amanhã a gente volta ao 12:30, né, Leandro? Amanhã estamos de volta ao 12:30, agradecendo aos nossos patrocinadores, ao Colégio Verates,
a J. Ribeiro Imóveis, ao aplicativo Carona e também a churrascaria Espetos na Brasa. Espetos na Brasa. Fabrini, agora 1h37. Vambora, a gente se encontra novamente amanhã. Uma boa tarde para vocês. Tchau, tchau. Nova Liberdade apresentou Programa Mais Catalão. Diferente, dinâmico, útil. Programa Mais Catalão. Boa tarde. O ano começou com